Olá, boa tarde. Bora lá? Leitura do BRA 50. Vamos lá. Ontem tinha marcado toda essa região. E aí, o que acontece? O dia de ontem, ele fez uma ignição bem legal, com rompimento, não muito forte, porém com rompimento, né, ó, da caixinha branca e aqui, certo? E aí no fim do dia, ainda tinha falado, no vídeo anterior eu falei, ele vai ficar aqui, ele não vai romper, ele não vai passar lugar nenhum. Rompeu, ó, fez um rompimento aqui interessantíssimo, ó, um rompimento muito bom. Essa linha branca aqui é uma linha do M30 meu, tá? É uma linha do M30. Eu tô vendo H4, tá? Dá pra ver? Ah, não dá. Então eu tô no H4. 4 horas. E aí eu tô fazendo o seguinte. Eu tô descendo e às vezes fazendo operações aqui embaixo, tá? Hoje o índice eu não fiz. Só que aí que acontece? Eu já tinha falado ontem, no dia da abertura de hoje, certo? Abertura do dia 28 do 8. 28 do 8 de 2025. Então, eu já tinha falado sobre isso aqui. O que eu imaginei que ia acontecer, que era o mais provável, era ele não ter esse rompimento, né, não ter essa ignição forte, ele abrir aqui nessa região, brincar ainda nessa zona de pullback de alta, e aí sim, para o fim da semana, ele fazer a ignição e assim ele conseguir fazer a continuação dele, certo? O que eu vejo que foi interessante nesse caso foi, ele já fez um rompimento no último H4 de ontem. Houve o rompimento, pelo menos o rompimento no M30. Aí ele abre aqui com gap e não volta mais. Eu já tinha falado aqui para vocês sobre esse espaço livre que a gente tem disponível. Ele tá bem interessante, esse espaço estava bem legal, estava bem bonito. Eu já tinha falado já desde o outro movimento. Eu estava falando desse espaço aqui na hora que ele estava aqui, ó. Você voltar 3 vídeos para trás aí, você vai ver que... Voltar para trás é foda. Mas se você voltar uns 3 vídeos aí, você vai ver que eu já estava falando desse espaço aqui entre o 138 a 141. Não esqueça, estou na plataforma gringa, tá? Eu já tinha falado sobre esse movimento, que ele pudesse fazer qualquer movimento, fechamento aqui, ele iria buscar, certo? Essas linhas eu não mexi, tá? São semanais. E hoje, no dia de hoje, no dia 28 do 8, ele já fechou aqui dentro, ó. Já fechou aqui. Ok, isso significa que ele conseguiu cumprir todo o espaço que ele tinha. E agora, ele abre outro sistema, né? Uma outra engrenagem que ele vai abrir aí. Qual é essa engrenagem? A primeira, o pullback vai vir, tá? O pullback vai vir. Qual pullback? Aí a gente vai ter que analisar. Vai ser o pullback curto, o pullback mais longo, que a gente vai colocar mais ou menos aqui, o médio, né? O curto, o médio, ou o pullback mais, que seria aqui aproximadamente, né? Ó. Entre a minha linha do semanal e o suporte que ele construiu mais próximo. Tá por aqui, ó, o suporte mais próximo é esse aqui, tá? Então, o que eu quero dizer? Ele está longe do suporte primário do dia, né, mais próximo. Então ele está longe, porque ele tem muitos pontos aqui. Porém, ele vai ter que fazer um pullback. O melhor pullback, com certeza, será aqui dentro das 2 linhas semanais. O melhor. Só que eu não acredito que ele fará isso, tá? Até mesmo porque agora que ele já rompeu, ele navegou lá em cima e voltou e fechou dentro do semanal. Então não vejo
força aí nesse caso, tá? Aqui, eu gostaria de analisar, eu tô falando dessa alta já desde aqui, tá? Se você tá entrando agora no meu vídeo agora, eu tô falando dessa alta todinha aqui, ó, desde aqui, ó, desde aqui. Eu tô lendo a compra do índice Brasil desde aqui. Então, entre 25 de julho a 6 de agosto, esse é o range temporal. Eu já estou analisando a compra desse índice desde essa fase. Essa foi a fase majoritariamente compradora do sistema de suporte. Tá? É só você voltar aí uns 4 vídeos que eu já falo dessa compra e dessa compra. E eu já estava falando da compra com o intuito de ele ir lá em cima fazer esse teste, tá? Já tinha falado. Tanto é que eu falei dessa compra, que eu acho que foi o mais, foi a partir do momento que ele fez isso aqui, aí ele concluiu, fez outro movimento gêmeo, concluiu, e aí ele fez um pullback um pouquinho mais forte, porém ele abriu a continuação aqui, ó. Aí esse daqui foi a continuação master, que é onde que estava de fato o fluxo mais fácil, né, dele concluir, ó, para o mais próximo e o mais fácil para ele concluir, certo? Então ele já tinha feito o movimento e ele concluiu esse movimento aqui. O que eu fico, eu fico abismado, mas é mentira, não fico não, porque eu conheço bastante esse ativo aqui e sei bem que ele faz movimentos acima de 100% de fluxo. Então significa que se ele faz um movimento aqui, ó, ele busca 100 muito facilmente, tá? Muito facilmente. Eu já sei disso porque eu já estudo muito índice há muito tempo, tá? Índice Brasil. E aí o que acontece? Ele navegou realmente aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele desde o movimento que ele fez a abertura responsável e que fez uma abertura que concluiu o movimento de alta, ele fez um movimento de alta e não olhou para trás. Quando ele acabou esse movimento aqui, ó, acabou, tá? Ele aqui acabou. Ele comeu. Tem um semanal aqui, ó, por isso que ele acabou. Quando ele acabou e aí ele faz um movimento de 100%, pronto. Ok, tá preso, vai ficar aqui. E eu tô falando dessa alta já, ó, muito tempo. Beleza? Então, ok, agora ele acabou o movimento total, que é esse aqui, ó. O movimento de venda do índice Brasil, ele acabou. Daí agora o que acontece? Agora ele vai fazer um outro passo. O primeiro passo é ele trabalhar aqui em cima e ficar aqui. Ou ele brincar aqui embaixo e ficar aqui, nesse range, com uma possibilidade de ele consumir esse gap que ele deixou aqui para trás. Ou ele abrir, né? Romper. Aí ele rompe isso para a semana que vem. Inclusive, se você voltar ontem, eu tô falando desse movimento aqui, e eu falei desse movimento por causa do payroll. Então, a gente tem payroll agora, semana que vem. E eu estava falando que esse movimento ele ia ser proveniente do payroll. E não veio, tá? Veio antes. Mas ok, não tem problema. Agora o lance vai ser onde que ele vai fazer o pullback, tá? Então temos o pullback 1, que é aqui dentro. Aí depois, se ele concluir aqui e navegar aqui para baixo, ele faz esse pullback aqui, que seria o pullback mais saudável do movimento. Que aí, quando o índice ele entra aqui, ó, filho, ele vai buscar tudo, tá? Quando o índice ele entra para fazer esse pullback, ele busca tudo. Olha aqui, ó, olha aqui. Aqui foi 33 movimento, ó. Ó, o pullback aqui de baixo, ó. Buscou. Ele veio, fez 100%, foi. Tá? Olha aqui, ó. Abriu, publicou, foi, falhou, foi 100%, ó. Beleza? Que aqui ele desestruturou, né? Esse movimento aqui desestruturou. Mas eu tô falando desse movimento aqui já há muito tempo, já desde vários vídeos atrás. Então, é isso.
A conclusão desse movimento hoje foi muito precisa, bem bonita. Não fiz, aqui eu não acabei fazendo hoje no índice, mas agora a gente tem que esperar, tá? Agora a gente tem que esperar, porque agora concluiu o movimento, tá legal. Vamos esperar os próximos dias para a gente conseguir concluir, tá? Eu tô falando desse movimento já há dias, né? PQP. Devia ter feito. Enfim, bora lá. Agora dólar. Deixa eu ver quanto tempo já foi. Ok, rapidinho. O dólar H4. Então, em compensação, o que o índice correu de comer contrato, o dólar não avançou nada, né? Se a gente for parar para pensar. Ele nem rompeu, para falar a verdade. O dólar tá preso lá ainda, ó. Aquele semanal ali que eu tava chutando que ele ia fazer, ó, ele não quebrou. Aqui, ó, eu acredito que esse movimento aqui é o teste que eu tinha falado ontem. Um movimento de teste aí, forte. Forte. Que é esse teste aqui, ó. Ele tinha que ter feito um movimento um pouquinho mais forte aqui, no caso. Tá? Tinha que ter feito. Ele não quebrou nem o meu 30 aqui, ó. Nem o 30 que foi quebrado. Só que olha que interessante, eu consegui fazer um movimento aqui. Ó, eu consegui fazer esse movimento. Aqui, ó. Aqui a operação minha tá aqui, ó. Ó, compra aqui, sai aqui. Tem uma caixa aqui, uma trava, ele consumiu a trava devido o Nova York, tá? Vou te mostrar já. Tinha que ficar aqui, ó. Não conseguiu. Travou, acabou. A gente pega o que tem que pegar e sai correndo. Tá? Aqui dentro do 30 ele fez um movimento interessante. Por mais que eu não goste dessa ignição aqui, ó. Essa ignição aqui eu não vejo. É um rompimento. Ela se chama rompimento essa barra. Mas eu não gosto muito dela, tá? Não posso explicar o porquê. Mas enfim, ela tem uma barra aqui que ela é... E aí a próxima também faz... É rompimento. Tá? É para venda. Estamos de olho nisso aqui. Não é a primeira vez que eu falo disso. Já estamos de olho na venda do dólar já há muito tempo. E ele está fazendo um rompimento. Está fazendo um rompimento. É isso aí que ele quer fazer. Tá? E está fazendo. Está abrindo, inclusive, agora. A venda. Só que ele vai? Imagina, já neste momento são 16 horas de uma quinta-feira. Não vai. Mas ele pode fazer como que o índice fez ontem. Lá no H4, ele fecha ali e é interessante, porque ele faz o movimento que eu não estava esperando. Então, assim, eu falei para você que... Eu falei para mim, né? Eu falei para mim que esse movimento não estava interessante, porém, isso daqui era para estar um movimento um pouquinho mais clean, né? Mais limpo. Ele não está fazendo. Ó, o H4 não rompeu o M30, que é essa barra aqui. E aí ela foi para cima. E aí, isso aqui se chama continuação. E aí? Cara, aqui no dólar não dá pra fazer nada, tá? Aqui você tem que descer muito o time frame, o tempo, e tem que entender bastante dos movimentos para conseguir fazer um trade aqui. Porque, ó, e isso aqui é fácil, ó. E isso aqui é fácil. E isso aqui também é fácil, ó.
Agora, quando ele começa a ficar fazendo isso aqui, ó, isso aqui é bonitinho, ó. Porra, e agora? Entendeu? Não dava. Então, assim, tem que ter esse... É, verdade. Tem que ter... Você tem que ter essa noção do que está acontecendo. Porque, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá idêntico isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha. Parece as mesmas barras. Tá? Então, o dólar a gente não tem nada. Ele está no suporte sem rompimento. Por mais que o rompimento tenha acontecido dentro do M30, teve um rompimento no M30, porém o H4 não foi ferido. E ele não está fazendo nada. Só que eu não acredito no dólar porque ele faz isso, né? Olha aqui, ó. Lembra, essa linha aqui está marcada já há um tempão de tempo, um tempão de dias, tempão, é semanal, tá um tempão marcado. E ele fez isso aqui no último H4, que é o que ele está agora, que fecha. O último H4 que fecha agora às 18. Ele pode fazer muito bem aqui uma IG. Não sei se tem notícia, agora acho que não tem notícia. Teve indicador hoje à tarde, mas não foi tão forte assim. Aí ele vai fazer esse movimento. Cara, se tá à tarde operando, não acredito que não faça, mas tudo é possível, né? Aí a gente tem que esperar fazer o movimento para ver no dia seguinte. Diferentemente, sabe o que eu tô falando? Isso aqui tá diferente de quando a gente faz isso aqui, ó. Quando a gente fala sobre isso aqui. Entendeu? Isso aqui. Eu tô falando desse espaço livre aqui já há um tempo. Que ele vai buscar os 140 mil. 141 no caso aqui. Na plataforma gringa. Tá? Então, assim, eu vou ter que fazer uma sensação, eu vou ter que fazer uma análise que daí o dólar ele já não tem força. Por que ele não tem força? Porque daí eu tenho que olhar Nova York, né? Olha aqui, Nova York como tá. Deixa eu tirar aqui as operações, depois eu te mostro o que eu fiz. H4, bora lá. Se eu não me engano, ontem eu falei sobre esse pullback aqui, né? Ó. Eu falei exatamente desse pullback. Então, ignição, pullback, continuação, pullback, continuação. Isso aqui tá horrível, porque olha só, ele feriu os dois lados, ó. Ele transbordou. Essa barra aqui eu chamo ela de transbordo. Quando ela fere a mínima e a máxima com muita força e fecha dentro. Ela transbordou e não rompeu, não fez nada. E aí ela transborda e não faz nada, fica travada. Só que nessas condições, essa barra ela tem o nome de transbordo, porém ela não fez rompimento. Se esse vermelho aqui tivesse fechado assim, ó, teria um pouquinho mais de força vendedora. Ele fecha dentro da barra anterior. Então ele está preso aqui, ó. Tanto é que ele fica, de fato, ele fica preso 1, 2, 3, 4 e só rompe agora. Tá? Ele rompe agora. Aí a gente vai falar o seguinte. Nova York, usa tech, tá indo para cima. Tá? Essa zona de quebra aqui eu já tinha marcado já a semana já, tá? Eu tinha marcado no vídeo passado. Se quiser ver, depois eu retorno um vídeo aí que você vai ver que eu tô falando dela. Esse espaço aqui é livre. Semanal. Livre no semanal. Tá livre. Livrinho, livrinho, livrinho. Tem uma paradinha aqui, ó. Tem uma parada aqui, ó. Só. Depois é livre. Aí a gente vai falar de topo novo no índice norte-americano. Então a gente está falando de topo novo. Ele está buscando, tá? Está buscando topo novo no índice norte-americano. Buscando topo, tá buscando topo, ó. Tá buscando topo. Topo novo. No mensal. Esse aqui, ó, inclusive, é o segundo movimento, porque ele veio para cá para baixo e está fazendo isso, ó. Então, esse daqui é o segundo movimento. Estamos falando de topo novo. No fim do mês.
É. Tá querendo. Tá querendo. Aí, beleza. Vamos pro Bitcoin. Bitcoin, tu vê no diário. Esse aqui é o diário. Eu falei ontem que eu tinha visto esse movimento aqui de queda. Até brinquei com uns amigos e eu fiz uma operação na brincadeira aqui, tá? De venda. Então, né, tava falando com alguns amigos e tal, a gente tava falando sobre Bitcoin e eu falei que tinha feito essa análise de venda aqui, ó. Isso aqui, ó. E aí, eu lembro bem que eu falei assim, vai fazer um movimento movimento de venda. Só que eu lembro nitidamente de eu falar isso, dessa massa aqui, ó. Que eu falei assim, é muita grana que tem aqui. Muita grana que tem aqui. Aplicada. No macro movimento, isso aqui é tudo pullback de alta, ó. Ele tá fazendo isso, tá? E aí ele faz um pullback de alta, PBA, retoma a força, faz um rompimento, para mim, um rompimento sujo, eu chamo esse rompimento de rompimento trash, sujo, porque ele está dentro dessa informação aqui. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Ó. Essa barra aqui, ó, é a última. No diário. Esse daqui eu posso até marcar, tá? Eu não sei porque eu não marquei. Porque ela é importante. Aqui, ó. E aí, estamos falando dessa barra. E aí ele faz um pullback e continua rompimento. E aí ele entra no pullback de alta de novo. Só que esse pullback de alta veio proveniente dessa barra aqui, ó. Essa barra se chama falha. No diário. Tá falhado. Fechou, o diário fechou dentro do semanal. Dias ele ficou preso. Abre para venda, desenvolve a venda. Tem um surto aqui de pullback de baixa. Né, ó, esse surto aqui, ó. Um surto. Aí ele abre e destrói. E aí eu brinquei até, inclusive, que eu acho que não vai estar aqui essa operação, porque eu tô falando, isso aqui é venda, para mim é venda. É claro que tem um suporte. É claro. Tem esse suporte. Tem um suporte aqui de massa semanal, de massa diária, com muitos candles, muito dinheiro aqui. E a gente tem um suporte também do semanal, ó, que são essa linha, essas duas linhas aqui embaixo. Suporte. Aí você pode comprar? Não. Porque está no suporte? Não, tem que esperar. Nesse movimento de venda, o mais sensato é ele fazer um teste aqui, ó. E tomar recusa. Que aí todo mundo chama, fez martelo de fundo. Aí sim. Caso contrário, filho, ele tá para venda. Só que eu fiz a operação, brincando, e eu tomei stop no H4. E você toma mesmo. Se eu não me engano, eu entrei aqui, ó. E tomei esse stop. Olha lá, tá voltando. Tomou stop, uai. Tomou. Depois que eu fui analisar, que tem um movimento um pouquinho mais para cima aqui. Então, assim, beleza, né? Fazer o quê? Não tem muito o que falar, não. Então, peraí, cadê? Oxe, cadê? Aqui. Então, o que eu tenho para falar aqui é exclusivamente que ele pode fazer um movimento mais forte, porém, na minha concepção, ele vai ficar travado aqui. Tá? Ele deu um sinal de compra, um suporte.
mas não sei se vai ser à toa. Obrigado. Tem que ser um movimento um pouquinho mais forte. Como é que eu disse, tem que fazer o movimento aqui, ó, de teste. E aí ele volta. Aí sim você faz compra, tá? Caso contrário, nada. Então é isso. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde.